Um levantamento do Sebrae aponta que 29% dos empreendimentos fechados em até 5 anos são de MEIs, microempreendedores individuais. Os MEIs apresentam a menor taxa de sobrevivência no mercado nesse período. E uma das causas apontadas por este levantamento do Sebrae é a falta do crédito inicial. Sobre esse assunto, nós vamos conversar neste momento com o coordenador de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, o Marcos Wolff. Marcos, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, é um prazer falar com todos. Como é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vê um dado como esse, em que estamos falando aí de mais de 29% dos microempreendedores individuais não conseguem se sustentar com o seu negócio e muitas vezes falta aquele primeiro passo, aquele primeiro investimento? Pois é, realmente vários estudos demonstram que a principal dificuldade do empreendedor é o acesso ao crédito, né? Então, a gente sabe que se a gente for buscar um crédito em uma instituição tradicional, você precisa ali de 20 mil, eles vão querer garantias no valor de 50 mil, né? E o pequeno empreendedor, principalmente quando ele está ali no início da sua carreira, né, ele não tem recursos, né, e o Banco do Povo, ele existe justamente por conta disso, né, o objetivo inicial do banco é justamente atender este público que não tem acesso a essas linhas, né, das instituições tradicionais. O Banco do Povo, apesar de ter o nome de banco, ele é um programa de microcrédito, né, que ele é desenvolvido aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Jorge Lima, e ele tem esse papel de conceder microcrédito produtivo ali para o pequeno empreendedor, desde o empreendedor informal, pessoa física, passando pelos MEIs, que são 70% da nossa carteira, até as microempresas. E tudo isso com um crédito bem facilitado, bem flexível e com juros a partir de 0,35% ao mês, que isso daí dá cerca de 4% ao ano. Então, a gente não visa lucro, né? O nosso lucro é que as empresas elas progridam, gerem emprego e esse retorno e consigam, né, pagar o seu financiamento e a gente consiga retornar esse recurso para outros empreendedores. Há um dado divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que, desde a implantação do Banco do Povo Paulista em 1998, já foram 3 bilhões e 400 milhões de crédito em mais de 550 mil operações. Há um acompanhamento também sobre esse empreendedor que recebe esse crédito, se dessas 550 mil operações, há um balanço se a maioria das empresas conseguiu se manter abertas? Como a gente tem, desde 1998, a gente tem alguns levantamentos mais recentes, né? Mas a grande maioria dos nossos clientes, eles voltam a solicitar crédito no Banco do Povo. E um ponto que é crucial para isso é a nossa parceria, né? Tanto com o Sebrae como com outras instituições, de colocar como um requisito para solicitar o crédito do Banco do Povo que o empreendedor faça um curso de qualificação empreendedora. Então, hoje, a gente tem cursos disponibilizados pelo Estado, por meio do programa Qualifica SP Empreenda, e pelo Sebrae. E isso tem se demonstrado muito eficiente, né? A inadimplência tem sido cada vez mais baixa, porque muitas vezes as pessoas tinham acesso ao crédito, mas não utilizavam o recurso da forma adequada. Então, elas misturavam, né, o recurso pessoal com o recurso da empresa. Então, isso tem feito muita diferença e hoje a gente já está colhendo os frutos disso que foi implantado há alguns anos atrás. Nós estamos conversando com Marcos Wolff, coordenador de empreendedorismo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, falando sobre o Banco do Povo com microcrédito para o empreendedor. Você citou, Marcos, que a taxa de juros ela é baixa, muito inferior ao que é aplicado nos bancos tradicionais, nos bancos que são geralmente também um caminho para muitos empreendedores. Mas qual a garantia que é exigida pelo Banco do Povo Paulista e como é feito o acompanhamento uma vez não tendo o pagamento dessas parcelas, entrando numa eventual inadimplência desse empreendedor? Isso é muito importante, que, como eu disse, o Banco do Povo ele não tem a exigência de garantias reais, né? Então, a pessoa não precisa
dar o carro ou um imóvel como garantia, né? O Banco do Povo, ele utiliza um fundo de aval do Estado. Então, no momento que ele faz o financiamento, ele contrata esse fundo de aval, que dá em torno de 2% do valor financiado, dependendo do prazo, né, do próprio valor, e esse valor é pago durante todo o financiamento. Então, caso a pessoa venha não pagar, esse recurso vem deste próprio fundo. Então, isso facilita muito. E os empreendedores informais, pessoas físicas, elas apresentam um avalista para garantia do recurso, né? Lembrando que, por ser um microcrédito produtivo, ele é destinado somente para pessoas que tenham, né, uma atividade empreendedora, atividade produtiva, e existe todo um acompanhamento do agente de crédito, né, que é um servidor do município, né, contemplado com o Banco do Povo, passa por toda a análise de crédito aqui do banco, e o agente de crédito faz esse acompanhamento durante todo o financiamento, toda a orientação, e a gente trabalha também muito em parceria com o Sebrae, né, em muitos locais, inclusive o Banco do Povo fica no mesmo espaço, né, que o Sebrae, então ele tem toda essa rede de apoio para que o seu negócio progrida. A que tipo de empreendimento vocês entendem que um caminho pode ser o crédito do Banco do Povo? Por exemplo, pequenos salões de beleza, comércios locais. Normalmente, qual é o tipo de empreendimento que busca esse crédito do Banco do Povo paulista? Não, Heitor, é muito legal a gente falar disso, porque, lógico, a gente tem a maioria dos clientes do banco, possuem, inclusive a maioria dos empréstimos é para essa área de beleza, né, os salões, mas a gente também tem que deixar claro que a gente atende todo tipo de atividade produtiva. Então, a gente, às vezes, tem que fugir um pouco também dessa figura só da pessoa que vai comprar uma máquina de costura, um forno, né, um carrinho de pipoca, por exemplo. A gente atende todo tipo de empreendimento. Por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham com produção teatral, elas já pegaram recurso com a gente. Estúdios de tatuagem, músicos, por exemplo, que tenham essa atividade como seu meio de sustento, eles podem procurar o Banco Povo para comprar um instrumento, equipamento. Então, assim, a gente não consegue nem listar, né, todas as atividades que a gente atende. A pessoa tem que procurar o banco, porque é aquilo lá, às vezes a pessoa, ela mesma não se identifica como empreendedor, né? Então, é importante que ela procure essa orientação do agente de crédito e, como eu disse antes, não importa nem se ela é formalizada ainda, mesmo que ela pretenda empreender, ela pode buscar o Banco do Povo. Existem também 3 linhas de créditos que são exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Como é que elas funcionam e o que elas têm de diferente da linha mais tradicional do Banco do Povo? Perfeito. Todas iniciam com uma taxa de juros de 0,35%, né? A linha Empreenda Rápido é a linha geral do banco, então ela atende todos os empreendedores, ela tem um prazo de carência de 60 dias e o prazo de pagamento de 2 anos. Os limites também vai de 200 a 21 mil. E daí nós temos a linha Empreenda Afro e Empreenda Mulher. A Empreenda Mulher, ela existe para fomentar o empreendedorismo feminino. A gente sabe que, apesar de todos os avanços, as mulheres permanecem tendo uma jornada múltipla, né? Tem que cuidar da casa, dos filhos e do próprio negócio. E até citando alguns estudos, né? Por incrível que pareça, as mulheres, se a gente pegar o mesmo perfil, um homem e uma mulher, a mulher paga um juros mais alto, é por puro preconceito, né? Não tem um motivo. Isso não acontece no Banco do Povo. E ali, Empreenda Afro, ela também tem essas mesmas condições da Empreenda Mulher, com 36 meses para pagamento e uma carência de 90 dias, são mais flexíveis, né? Para fomentar o empreendedorismo afro, né? Fortalecer a identidade afro-brasileira, enfim, porque também é uma carência, né? Hoje, metade dos empreendedores se declaram pretos e pardos. Só que, por exemplo, na carteira de crédito do banco, como em outras, do Banco do Povo, né, eles representam menos de 20%. Então, é uma obrigação nossa fomentar o empreendedorismo feminino e o afro. Nós estamos ao vivo com o Marcos Wolff, coordenador de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. E enquanto nós estamos conversando, Marcos, muitas mensagens estão chegando aqui
de pessoas interessadas em ter mais informações, conhecer um pouco mais sobre a linha de crédito. Mensagem que chega do Fernando, morador de Sumaré, final do telefone 8602. Mensagem também do seu xará, Marcos, final do telefone 2898, dizendo: estou acompanhando a entrevista pelo YouTube, peça o telefone de contato, por favor. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as linhas de crédito do Banco do Povo Paulista, como é que pode fazer, Marcos? Olha, o Banco do Povo, ele funciona, é um fundo, né, do Estado de São Paulo e funciona em convênio com os municípios. Então, por isso que é importante que o empreendedor faça uma busca, né, no site da Secretaria, porque a gente concede o crédito para o município, apenas para os municípios conveniados, então a pessoa deve residir naquele município ou ter empreendimento naquele município, né? E no site da Secretaria, que é o desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br, ela tem a listagem de todos os municípios conveniados. São 557 municípios, né? 86% do território paulista, inclusive os municípios que por acaso não possuam unidade do Banco do Povo, nós estamos já autorizados a implantar essa unidade. Até bom a gente aproveitar, né, que nós tivemos as eleições, os prefeitos podem já solicitar a implantação do Banco do Povo, porque é um programa que ele traz muitos benefícios com poucos custos para as prefeituras, né? A prefeitura ela tem que ceder apenas um local para atendimento, um servidor municipal que vai atuar como agente de crédito e todo o recurso emprestado é do Estado de São Paulo. Trazendo aqui, então, a informação, fazendo essa busca para os nossos ouvintes desses dois municípios, dos ouvintes que mandaram essas mensagens. Em Campinas, a unidade do Banco do Povo fica na Avenida Doutor Campos Sales, número 427, no centro da cidade. Avenida Doutor Campos Sales, 427. E o telefone de contato é o 2117-5176. 2117-5176. Estou ao mesmo tempo mandando também esses contatos aqui para os ouvintes que estão perguntando diretamente sobre esses dois municípios. Em Sumaré, a unidade do Banco do Povo fica na Praça da República, número 203, no centro da cidade. E o telefone é o 3903-4231. 3903-4231. Conversamos no Manhã Bandeirantes com Marcos Wolff, coordenador de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Marcos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Bom dia, estamos à disposição.